capítulo 11, futuro de Israel. Romanos capítulo 11, no verso 3. Acho que eu digo amém. Romanos 11, verso 3 vai dizer: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e por tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureceram-se os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre curvas as suas costas. Ele pode se sentar dando glória. Essa palavra aqui é importante dizer nos dias atuais da igreja. Sabemos que os dias atuais da igreja, a igreja está prestes a sair. A igreja está prestes a ser buscada pelo Senhor, tomada força. Mas para esses dias atuais, para a igreja ser tomada força, Deus, Ele dá a prova a cada um. E no fim dos tempos, a prova que Deus dá é a prova da fé. Aleluia. Deus dá prova, bota cada um no fogo em situações para ver realmente quem tem fé e quem vai permanecer na presença dEle para Ele buscar. Porque é muito fácil nós acharmos que por nós estarmos dentro da casa do Senhor sentado, nós estarmos dando glória na casa do Senhor, que nós seremos salvos. Mas não é assim. Não é desse jeito. Pois a salvação vem mediante a prova. E a nossa prova é mediante a nossa fé. E se nós tivermos fé, nós permanecemos. Mas através dessa prova, se nós não tivermos a fé, nossa fé for abalada e nós não permanecermos, nós não passamos na prova. O reino dos céus é tomada a força. Para entrar no reino nós temos que tomar força, e não é com facilidade. Se o reino do céu fosse com facilidade, estaria a casa de Deus cheia de gente buscando, clamando só dentro da casa. Mas o culto não começa dentro da casa. O culto começa quando nós saímos fora da casa. E o futuro de Israel é esse. O futuro de Israel, muitos estão acreditando no Messias, que é Jesus. Outros ainda estão debatendo que não é Messias, que não é Jesus. Mas eles só vão crer quando chegar naquele grande dia, quando eles passarem pela tribulação. Quando eles verem que o anticristo era uma face e não era o Messias. Aí sim eles vão querer pôr prova e fé que Jesus é o Cristo. Mas até botar prova e fé, a igreja já foi tirada. E até botar prova e fé que Jesus é o Messias, muitos vão ter que morrer pelo Evangelho. Vão ter que ser torturados, fugirem, decapitados. E ai das grávidas que amamentam, ai daqueles que acham que o inverno é frio e não conseguem vir para a casa do Senhor porque está chovendo. Mas na hora da fuga vai ter que fugir do frio, embaixo de chuva, dentro de florestas, sem necessidade de cama, de alimento, e ter que se virar para se alimentar, para se manter rígido de pé. E a palavra vai dizer aqui, Romanos 11, sobre o futuro de Israel. Vai dizer sobre lá atrás que muitos não se dobraram o joelho a Baal. Que muitos não se dobraram o joelho. E Elias diz: Senhor, só tem eu?
E Deus fala para Elias: não, ainda tem 7.000 remanescentes que eu guardei. E se é que tem vocês aqui, não importa o número de pessoas dentro da casa, mas importa o número de pessoas verdadeiras que buscam ao Senhor Deus. E Deus vai buscar os remanescentes. E o que é remanescente? Remanescentes é aqueles que se permanecem na presença de Deus, buscando o Senhor. Não importa se é 2 ou 3 ou se é só um, mas os remanescentes são aqueles que não dobram o joelho a Baal e permanecem. Muitos querem sair Glória a Deus, aleluia! Tem 5.000 pessoas dentro de um templo, mas esquece, pode ter 5.000 dentro do templo, mas será que Deus está naquele templo? Meu Deus, Jesus! Pode ter 5.000 dentro daquele lugar, mas será que a presença de Deus está naquele lugar? Eu aprendi isso. Igreja muito cheia, muita prosperidade e pouca palavra de dureza. E Pedro e os discípulos falaram: Senhor, dura esse teu discurso? Muitos querem discurso fácil, só querem bênçãos e riqueza, mas não querem o evangelho. Se tem 5.000, 500.000 pessoas, pode crer que o evangelho não está ali. É evangelho de prosperidade, mas não é o evangelho João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus! Verdadeiramente sereis livres. Amém, Jesus! Aleluia! Quanto mais cheio, mais prosperidade, mais arrecadamento. Mas começa a pregar a palavra de verdade. Começa a pregar a verdade mesmo. Tem o que doer, mas muitos vão querer virar as costas. Porque a igreja de rico só prega prosperidade porque rico é rico. Mas quero ver pregar prosperidade para pobre que não tem nem para dar. Mas a igreja de rico é fácil pregar prosperidade porque eles vão dar. Mas quando começarem a pregar a verdade, muito rico vai sair do local. Muito rico não vai ter nem dinheiro para poder dar porque é dura a palavra. Enquanto fala de prosperidade, que o rico vai ficar mais rico. Dá 10.000 aqui agora, que daqui a pouco no final do mês, no final do ano tem 100.000. É assim, mas na igreja verdadeira, a igreja que prega fala: arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos, arrependei-vos, vai e não peque mais. Aleluia! Se hoje tu faz isso, amanhã você faz melhor. Se hoje tu faz isso errado, amanhã haverá mudança para você melhorar a sua vida. Tem muita gente se prendendo hoje em dia, não vem mais para a igreja. Muitos desigrejados, sua própria igreja, vai assistindo no YouTube hoje em dia a pregação, fica em casa. Vou seguir os profetas, vou seguir isso aqui, não vem mais para a igreja, vou ficar em casa vendo no YouTube pregação. Vou botar aqui palavra church, aqui um pouquinho, aqui um coach. Mas ninguém quer vir para a casa do Senhor. A Bíblia diz: edificai uns aos outros. Um quer edificar, um ora, outro canta louvor, o outro já vê na palavra introdutória, o outro já vê na saudação, o outro já vê na pregação. Os irmãos se juntam em união, porque Deus vai buscar uma igreja, um só povo. Deus não vai buscar individualismo. Igreja é conjunto de pessoas reunidas em um só lugar, buscando e adorando a Deus. E Deus não vai buscar uma só pessoa, mas Deus vai buscar igreja. Deus vai buscar uma igreja em seu povo. Os remanescentes são aqueles que ainda estão de pé. Os remanescentes são aqueles que ainda continuam contribuindo com a obra. Se eu estou no ambiente, se a obra é encarecida, eu continuo na obra encarecida. O que eu amo fazer obra, eu pastor, eu amo fazer obra. Não adianta eu sair de um ambiente que é pouco para ir para um ambiente cheio, que já a obra já não precisa estar mais encarecida, a obra já está completa. Mas eu quero que quando for aberto o livro da vida, o livro das obras, o Senhor fale comigo: bem-aventurado, bem-aventurado, vinde bendito de meu Pai, porque Deus fez a obra. Deus criou os céus a terra em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Deus também fez a
Nós temos que buscar a Deus. Aí Elias fala com Deus que só sobrou ele como profeta. Mas ele esqueceu quem era o Deus que ele servia. Deus foi lá e guardou mais 7.000 profetas que não se curvaram de joelho a Jezabel, a prostituta. Rei Acabe se curvou a uma mulher prostituta e quebrou o reinado de Israel. Aí o que acontece? Elias não se curvou, muitos se curvaram. Acabe até matou Nabote por causa da vinha. E tem crente matando crente por causa de vinho, por causa de sangue, por causa de azeite, por causa de unção. Mas Deus não quer isso, Deus não quer isso. Mas aquele que matou Nabote, sabe o que aconteceu? Sofreu a consequência. Eu vou dizer para você, Jezabel tentou contra o povo, mas não prevaleceu depois contra o povo. Caiu de cima do castelo abaixo e foi comida pelos cachorros. E o que quer dizer hoje? Muitas pessoas estão batendo um contra os outros. Muitas pessoas estão lutando um contra os outros. Irmão matando irmão. Mas Deus não quer irmão matando irmão. Deus quer irmão levantando irmão. Deus quer irmão botando irmão para frente. Deus quer pegar irmão e levando os irmãos para frente e ganhando mais irmãos. Deus quer que nós façamos a diferença. E nós não serviremos a Baal. Ou quem nós somos? Nós adoramos a Deus ou nós adoramos as coisas do mundo? A gente tem que entender que há dois tipos de fogo. O fogo sem azeite, do lado de fora, ele até acende, mas até apaga. Mas o fogo que é aceso pelo lado de fora, tendo reserva de azeite por dentro, ele não apaga, ele permanece. E Deus quer que nós enchemos azeite na nossa vida. Deus quer que nós bebamos azeite na nossa vida. Que nós não tenhamos só azeite pelo lado de fora, mas também tenhamos azeite pelo lado de dentro. E temos que entender que Deus, ele é único. E quando ele buscar as 10 virgens, 5 ali são prudentes e tiveram azeite reserva guardado, e as outras eram nécias. As outras não tiveram azeite guardado, só tiveram azeite pelo lado de fora. Tinha aparência de virgem, tinha aparência de cristã, tinha aparência parecendo por fogo do lado de fora. Mas depois, quando o Senhor veio, aí veio o noivo, o fogo se apaga, e a aparência dela foi mostrada para todo mundo dessas virgens, e o fogo se apagou e não puderam entrar. Mas aqueles que tinham aparência por dentro, não só por fora, quando o Senhor veio buscar a igreja, veio buscar aquelas 5 virgens prudentes, não, o fogo delas não apagaram. Por quê? Porque elas tinham azeite reserva por de dentro, mantendo a lamparina acesa. A nossa lamparina tem que estar acesa. A nossa lamparina tem que estar acesa, porque a lamparina acesa na escuridão gera luz, e lamparina apagada na escuridão continua gerando escuridão. Mas na escuridão desse mundo, nestes morros, lugares afora, nós temos que mostrar que nós temos lamparina, nós temos que mostrar que nós temos azeite reserva guardado dentro de nós. E quando Deus vinha buscar um só povo, uma só igreja, aquele que tem azeite reserva, aquele que tem azeite reserva, aquele que tem azeite reserva, esse será arrancado da terra, será arrebatado da terra, tomado por força e reinará com o Senhor nos céus. Glória a Deus! Com alegria, sem preocupação, sem tristeza, com maior paz e sabendo que está junto com Deus nos céus. Aleluia! Nós temos que ter reserva na nossa vida. O mundo é cruel. Eu poderia estar no mundo. Tem muitos amigos famosos que me chamam para sair, para curtir. Vários dias famosos, gente para tudo que é lado. Mas isso é bom para a carne? O bom é a gente jogar tudo isso por terra. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Se nós soubéssemos que nós morreríamos semana que vem, aí nós colocaríamos a nossa vida no altar, faria de tudo para ser salvo. Mas é por isso que Deus não dá data, porque é pela fé, e pela fé que nós somos salvos na graça do Senhor, e é pela fé que nós permanecemos achando que nós podemos partir daqui a pouco, ou partir amanhã. Nós não sabemos o dia da nossa partida, mas a melhor coisa é morrermos com Cristo
Ele. Morrer sem Ele é tarde demais. Não adianta gritar e dizer, Senhor, não adianta porque já foi. É gritar, Senhor, agora, aqui hoje, enquanto está respirando de pé, porque quando o Senhor buscar, o Senhor vai levar. E muitos dizem, eu sou jovem para a velhice. Aí saiu uma porcentagem no Brasil inteiro. Sabia que tem mais idosos vivos do que mais jovens? Que os jovens estão mais morrendo do que os idosos? Eram mais jovens do que idosos no Brasil inteiro. Agora são mais idosos do que jovens, porque os jovens estão morrendo. Por que jovens estão morrendo? Uns morrem por causa de mulher, outros porque param perto de quem não deve, outros por aparência. Quanto isso pelo filho da minha esposa, porque parou do lado. E o que acontece? Um foi junto, porque estava no lugar errado, na hora errada, porque andou com pessoas que não era para estar andando. As más conversações corrompem os bons costumes. Se eu ando com um pastor e ele gosta de buscar, eu vou buscar. Mas se eu andar com um mundano que não gosta de fazer nada, ele vai me fazer sair da presença de Deus. Porque as más conversações vão corrompendo aos poucos. E nós não podemos se dobrar. É tempo de buscar o Senhor, porque o reino está próximo. Está tendo guerra em muito que é lugar deste mundo. Começou na Europa. Da Europa foi para o Ocidente. Aqui na Venezuela, agora no Oriente Médio. E está começando, aos poucos, em cada ponto. E a Bíblia diz sobre os 4 ventos da terra. Começou em 3 ventos: Europa, Ocidente e Oriente Médio. Agora falta na Ásia. E quando começar, começa o estouro. E nós temos que estar preparados para o que está por vir. Nós temos que estar preparados porque o Senhor está prestes a buscar a tua igreja. Aleluia. Será que nós estamos armazenando alimento, guardando mais? Será que nós estamos juntando mais dinheiro para quando vier o caos nós estamos preparados? Porque temos que estar preparados. Por quê? Porque Jesus, o próprio Deus, falou para José dos 7 anos, da vaca gorda e da vaca magra, e chegou e interpretou o sonho de José. José interpretou o sonho do Egito ali do faraó. E o que acontece quando ele interpreta o sonho? Ele fala 7 dias de bonança, que é 7 anos, e outros 7 também que vai vir, vai ser o caos. Deus nos ensina a saber quando o caos está vindo. O caos está vindo na terra e nós estamos armazenando o quê? Quando chegar o caos no mundo inteiro e nós não tivermos mantimentos, acabar tudo, ficaremos desesperados. Nós temos que também saber juntar os mantimentos. Por que eu falo isso? Porque aqui na palavra de Deus vai dizer sobre os 7 mil profetas que não se corromperam. Foi também na época da crise, na época da seca, que quando Elias profetizou que não choveria e ficou a seca, e muitos famintos se alimentam e outros morrendo. E Deus está dizendo para a igreja que vai chegar um tempo da seca. E nós temos que estar preparados para o tempo da seca que está por vir. Então não podemos esperar chegar no dia. Porque no dia haverá desespero para cada um. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que ficar atento, porque vai vir um caos sobre a terra. E esse caos vindo sobre a terra é para a manifestação do filho da iniquidade, que vai governar essa terra, vai governar esse planeta. E ele já está na terra, tudo para se manifestar. E nessa geração de hoje, que a Bíblia fala, essa geração não passará. O próprio Jesus disse sobre a figueira, e é a nossa geração. E nós temos que estar preparados fisicamente, espiritualmente. E nós temos que estar preparados com mantimentos guardados na nossa casa. Porque para Deus suprir. Porque quando chegar o dia do caos, nós temos que estar preparados e não ficar na dificuldade procurando alimento por aí. Nós temos que tocar até os alimentos.
guardar dinheiro, porque vai chegar esse dia e está muito próximo. E o Senhor está próximo de buscar a tua igreja. Nós temos que estar de pé. Nós temos que levantar nossa cabeça, erguer a nossa cabeça e olhar para frente, botar nossa fé em Jesus Cristo e não ficar brigando por placa. Nós temos que pegar e olhar para frente. Nós temos que se unir como igreja. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Mesmo sendo poucos, nós temos que fazer a vontade de Deus. Aleluia. O mundo está se acabando. Aleluia. Só não se acabou ainda totalmente porque tem povo ainda orando. Ainda tem os remanescentes de pé. De 100%, 20% é remanescente buscando. O resto é farsa. Não se faz mais crente igual antigamente. Hoje em dia pode tudo. Hoje em dia os crentes querem fazer tudo. Tudo que é do mundo está entrando na igreja. Até que as minhas sobrinhas deu esporro, tem umas musiquinhas aí que tá pegando os passinhos de TikTok que é do mundo, mas está botando música de crente, porque o diabo quer entrar dentro da igreja. É verdade. Quer botar o mundo dentro da igreja. Mas ainda tem aqueles chatões da antiga. Eu aprendi com gente da antiga ser chato e falar que certo é certo, errado é errado, dói o que doer, mas nós temos que buscar a Deus com ordem e decência. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Você pode tudo, mas nem todas convêm. E o que não convém a gente descarta. Porque o reino dos céus é tomado à força. A palavra não vai dizer que tinha apóstolo brincando de dancinha. A palavra não vai dizer que Jesus brincava de dancinha e cantava musiquinha. A palavra não vai dizer, a palavra vai dizer que eles eram homens sérios, mulheres sérias, que buscavam o reino, e o reino era sério. Antigamente havia cura, cego enxergando, paralíticos andando, mas hoje em dia não está. Por quê? Porque a igreja não está sendo mais séria. São poucos que são sérios. E nós temos que buscar com seriedade o reino do Senhor. Imagine, estamos aqui dentro da casa do Senhor, buscando em vão, achando que está salvo e perder a salvação. É mais fácil estar lá fora do que estar aqui dentro, buscando de qualquer maneira, fazendo dancinhas e o que quiser de qualquer maneira, só preenchendo o lugar. Mas Deus não quer pessoas assim. Busca aqui pessoas que entram na casa, não só dentro como fora, e que seja verdadeiro adoradores. O Pai busca verdadeiros adoradores, aqueles que buscam em espírito e em verdade. E que nós não viemos a se dobrar nosso joelho a Baal. E eu creio que aqui ainda tem remanescentes que não dobram o joelho a Baal e que continuam buscando fielmente o Senhor, buscando fielmente para ser salvo. Glória a Deus, Jesus. E Deus, Ele continua permanecendo fiel nas nossas vidas, no nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade.